Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Edward, eu sou professor de Física e hoje nós vamos resolver mais uma questão da segunda fase do ITA de 2019 para a admissão em 2020. Então, vamos lá. Questão número 2. Uma prancha retangular de espessura uniforme 5 metros, 1,5 gramas por centímetro cúbico de densidade e 10 kg de massa homogeneamente distribuída é parcialmente submersa numa piscina ilustrada na figura em cuja parede lisa se apoia, formando um ângulo de 30 graus com a horizontal, cujo coeficiente de atrito é 0,6 raiz de 3. Determine para quais alturas y do nível de água a prancha permanece em equilíbrio estático nessa posição. Então, pessoal, essa é uma questão razoavelmente clássica, tá? De estática, com um pouquinho de hidrostática aqui. Você sempre vai começar marcando as forças. Tá? Você não pode ter dúvida numa questão de estática, dinâmica, em marcar as forças. Depois a gente vê a conta que vai dar. Então, vamos só colocar uma figura um pouquinho maior aqui para facilitar, como essa daqui. Então, vamos lá. Quais são todas as forças que atuam? Nós temos o peso, vamos colocá-lo aqui embaixo. O peso está no meio da barra, tá certo? Eu não sei exatamente onde está o meio da barra, eu vou marcar ele por aqui. Você pode marcar do lado de fora também, tá certo? Fica arbitrário. Só não aconselho marcar exatamente aqui no meio, para você não confundir algumas distâncias que nós vamos marcar aqui. Nós temos também a força de empuxo. O empuxo vai estar no meio desse pedaço aqui que está dentro do líquido. Então, está aqui. Está encostado. Se está encostado, tem normal. Vou chamar essa daqui de N2 e essa daqui eu vou chamar de N1. E tem atrito, né? Porque ele fala. Aqui na parede não tem atrito, só vai ter atrito aqui embaixo. Então, está aqui a FAT. Essa FAT é estática. E não tem mais nenhuma força atuando, tá certo? O que nós temos que fazer agora? Se o sistema está em equilíbrio, é porque a soma das forças dá zero. Então, soma das forças dá zero e a soma dos momentos também dá zero. Certo? Soma dos momentos em relação a qual ponto? Qualquer ponto que você escolher. Nós vamos usar um que for mais conveniente para o nosso problema. Vamos começar com a soma das forças. O que nós temos? Vamos dividir em dois eixos, né? O eixo x e o eixo y. Então, nós temos aqui que no eixo x, nós temos o N2 para a direita e a FAT para a esquerda. Né? Acabou o eixo x. O que nós temos agora no eixo y? Para cima, o empuxo e o N1, e para baixo, o peso. Já para fazer a soma dos momentos, vai ser interessante primeiro que nós achemos algumas distâncias aqui, antes de partirmos para a conta. Então, vamos lá, o que ele deu? Esse ângulo aqui é 30 graus. 30 graus, você vai lembrar de uma coisa bem interessante, que é o seguinte, olha só, é bem rápido. Então, se aqui vale 30 graus, é porque se aqui for x, aqui é 2x e aqui é x raiz de 3. Tá? É o seno, o cosseno de 30 graus que você pode utilizar, ou de 60, que vai estar aqui em cima. Esse método aqui é só para você escrever mais rápido todas as componentes. Por exemplo, o comprimento da barra vale 5 metros. Então, esse lado oposto ao 30 vale metade da hipotenusa. E o lado oposto ao 60, né, vale 5 meios raiz de 3, ou seja, é o lado oposto vezes raiz de 3. Ele também forneceu a altura, né, desse carinha daqui. Daqui até aqui, ele chamou de y. Então, esse pedaço daqui até aqui, né, até esse cara daqui, tá? Vale, vou deixar só essa marcação, vale y sobre 2 vezes, y, desculpa, vezes a raiz de 3, né? Que esse y já é o lado oposto aqui, é o 30. E a hipotenusa vai ser importante. Essa hipotenusa daqui vale 2y. Certo? Então, dá um pause, vê se você consegue ver
todas as medidas que estão aí. Bom, e agora como é que você faz a soma dos momentos? Você pode geralmente projetar a força, tá, na direção perpendicular à barra, ou você pode usar um método legal que eu vou te ensinar aqui. Eu vou chamar esse ponto aqui embaixo de ponto A, de ponto O, e vou fazer os momentos em relação a esse ponto O. Por que eu estou fazendo isso? Porque aqui tem duas forças atuando, tá vendo? O N1 e a FAT. Então é mais fácil, porque essas duas forças, o momento vai dar zero em relação ao ponto O. Só uma conveniência para a conta ficar um pouco mais simples. Você poderia escolher qualquer outro ponto que você quiser. Tá? Então o que você vai fazer é o seguinte, pessoal. Você vai achar a distância da linha de ação da força até o ponto O. Como assim? Dá um zoom aqui para você ver. Quando a gente olhar para o empuxo, você vai traçar a linha do empuxo, por exemplo, essa daqui, é a linha, né, que o empuxo está atuando, e você vai fazer a distância dessa linha até o ponto O. Então, é isso daqui. Ó. Esse cara vai ser a distância utilizada para o cálculo do momento do empuxo, tá certo? E observe que esse cara é metade desse cateto aqui, né, que é y raiz de 3. Tá? Então, ele vale y raiz de 3 sobre 2. Agora, a gente pode fazer isso para todos os outros, né, se você já entendeu a ideia aí. Então, ó, pega aqui a linha de ação do peso, tá aqui, e nós vamos fazer a distância dessa linha de ação do peso até o ponto O. Esse cara vai ser a distância que nós vamos usar no momento do peso. Observa que essa distância é metade desse cateto aqui de baixo, né? Então, é 5 raiz de 3 sobre 4. O que mais nós vamos precisar? O N1. Ó, a linha de ação do N1, ela está aqui. Ó. Quer dizer, o N1 não, desculpa, o N2, né? Ó, a linha de ação do N2 está aqui. Então, você vai pegar a distância até o ponto O, que vale essa altura, que é o próprio 5 meios que a gente já encontrou aqui. Então, nós temos todas as distâncias. Segunda coisa para fazer o momento é você definir, né, quem está para lá e o para cá dos momentos. Então, olha só, pega seu cotovelo, fixa aí na sua mesa, seu cotovelo é o ponto O. Inclina o seu braço como se fosse a barra. Aplica essa força N2, né, empurra o seu braço para a direita. Você vai ver que o seu braço vai girar em sentido horário. Então, esse cara vamos chamar de sentido horário como positivo. Observa que o empuxo faz a mesma coisa, né? Ele gira também no sentido horário e o peso ele vai girar em sentido anti-horário. Ou seja, o momento da normal 2 mais o momento do empuxo tem que ser igual ao momento do peso. Com isso, nós geramos essa equação daqui. N2 vezes 5 meios mais o empuxo vezes y raiz de 3 sobre 2 tem que ser igual ao peso vezes 5 raiz de 3 sobre 4. Então, nós temos todas as equações, nós só precisamos calcular os valores de cada um desses termos agora. Uma transformação que já vale deixar registrada aqui é a da densidade, tá? Que ele botou em grama por centímetro cúbico. Eu vou multiplicar por 10 ao cubo para passar isso para quilograma por metro cúbico, tá certo? Vamos deixar tudo no SI. No final, algumas coisas iriam cortar, mas na dúvida, coloca tudo no Sistema Internacional de Medidas, certo? Então, vamos lá. Vamos começar com o peso. O peso é fácil. O peso é mg. A massa é 10. A gravidade é 10. Está lá no início da prova, tá, gente? A gravidade e a densidade da água que a gente vai usar depois. E a densidade do corpo é massa sobre volume. Né? Por que a gente vai fazer isso? O volume está aqui. Só que a barra é como se fosse um cilindro, né? Então o volume dela é a área da base vezes a altura. E ele disse que o comprimento da barra vale 5 metros. Então eu vou pegar esse volume que a gente calculou aqui, substituir aqui, e dividir pela altura de 5 metros. Com isso, nós temos a área da base, 4 terços vezes 10 a menos 3 metros quadrados. Qual o objetivo de fazer isso, pessoal? É que o empuxo ele depende do volume da barra que está imersa dentro do líquido, que é só esse pedaço que está aqui. E para achar esse volume, nós vamos utilizar a área da base vezes a altura. E quanto é a altura? É esse 2y que nós marcamos aqui. Tudo bem? Então, lembrando que o empuxo é d vezes densidade do líquido, tá?
vezes o volume imerso, vezes a aceleração da gravidade. O líquido é água, né? Então a densidade vale 1, multiplicando por 10 ao cubo, passar para o SI. O volume imerso, área da base, vezes a altura, vezes G. Então isso vai dar 80y sobre 3 newtons. Esse é o valor do nosso empuxo. Falta uma conta aqui. Você fala, pô, a gente sabe a FAT, né? Na verdade, pessoal, a gente sabe a FAT máxima. E ele não disse que a FAT está na situação máxima, que o corpo está na condição de iminência de escorregar. Na verdade, ele quer saber até que limite, né, pode ser isso. Então, nós vamos calcular aqui pelo menos qual é o limite dessa força de atrito. Veja que a força de atrito ela depende dessa normal N1. E aí, como a força de atrito máxima é μ vezes a normal, o μ ele deu, a FAT, né, vai ser menor ou igual a essa FAT máxima. Então, a FAT, que é o N2, está vendo? Ela vai ser menor ou igual à FAT máxima, que é μ vezes a normal, nesse caso a normal 1. Então, agora nós temos todas as ferramentas para poder fazer a conta, né? Um sistema, e nós vamos resolver esse sistema. Só para você ter a visão geral aqui, tá, do que nós vamos fazer, nós vamos pegar o N2 aqui, o empuxo, e o peso que nós acabamos de determinar e substituir na equação amarela. Tá? Vai ser nosso primeiro passo. Então, está aqui nosso primeiro passo. 5 meios, né, de N2 vai ser igual ao peso, que é 100, vezes 5 raiz de 3 sobre 4, menos o empuxo, vezes a distância, que é y raiz de 3 sobre 2. Pode simplificar aqui por 2 para ficar mais prática a conta. E aí, o que você vai fazer agora? Bom, o N2 nós já vimos que é menor ou igual a 0,6 raiz de 3 N1. Só que quem é o N1? Bom, o N1 é igual ao peso menos o empuxo, né, que é 100, que é o peso, menos 80y sobre 3. Né, e aqui você agora vai ter uma inequação, na verdade, do segundo grau para resolver. Né? Corta o raiz de 3, faz a distributiva. Então, você vai ficar com 16y² menos 48y mais 30 maior ou igual a zero. Cuidado aqui com o sinal, tá, gente? Aqui tem um sinal de menos. Quando você passa para o outro lado, está menor ou igual, fica maior ou igual. Tá? Então, aqui está a equação do segundo grau, dividindo por 2. As raízes não são imediatas, tá? Então seria legal você usar báscaras aqui. Aproxima, claro, né, as raízes. Cuidado com o número de algarismos significativos, tem que ter 2. Então vai dar 0,89 metros para o menos e 2,1 metros para o mais. E aí, como é que é a solução de uma inequação do segundo grau? Né? Você desenha o gráfico. Como aqui a concavidade é positiva, né, você já coloca aí o gráfico com as raízes e a concavidade positiva. Como você quer as soluções positivas da equação, então você vai pegar esses caras que estão aqui do lado de fora, certo? Então, as possíveis soluções são y menor ou igual a 0,89. Eu colocaria aqui a restrição do maior ou igual a 0. Tá? Mas só por preciosismo, ou o y maior ou igual a 2,1 metros. Eu também colocaria aqui menor ou igual a 5 metros, né? Que é o comprimento da barra. Não tem como o y ser maior que isso. Né? Se a barra estiver em pé, vai dar os próprios 5 metros. Certo? Então está aqui a nossa solução. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like se você gostou desse vídeo, coloque as suas dúvidas aqui nos comentários e compartilha com os seus colegas para que eles vejam a resolução dessa questão também.